com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Somos bem-vindos à presença do Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus uno e trino, na qual somos acolhidos em amor, tomando parte nesta Santa Assembleia, que é o culto do Senhor, neste quarto domingo do tempo pascal. A cor branca continua a cobrir as vestimentas litúrgicas e os paramentos no altar da igreja, lembrando-nos que o Cristo vivo continua a reinar soberanamente nas nossas vidas, comunicando-nos a sua luz bendita, iluminando o nosso viver. E tomados de santa alegria, cantamos a sua gloriosa ressurreição. É o cântico de número 40 do Inário Evangélico, Ressurreição, o qual entoamos dirigidos pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhados pela nossa querida pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Convido você a baixar a cabeça, fechar os olhos e a elevarmos o coração a Deus em oração. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Tua santa presença nos vemos agora. Dirigidos pelo Teu Espírito que em nós habita e em o nome do Senhor Jesus, elevamos a Ti os nossos corações e com eles a adoração e o louvor que te são devidos. Ah, Senhor, és o Deus único e verdadeiro, és o Criador e o soberano de toda a criação. És o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e a Ti adoramos na beleza da santidade, como nos convém, a nós, o povo que se chama pelo Teu nome, e que escolheste para fazer objeto do Teu amor. Louvamos-te, ó Deus da nossa salvação. Bendizemos-te cantando a glória das Tuas maravilhas, dos Teus atos portentosos, dos Teus feitos salvíficos e, acima de tudo, evocando a memória daquilo que realizaste por meio do Teu Filho na cruz do Calvário, em favor de nós, outorgando-nos a salvação, a vida perenal, habilitando-nos a toda sorte de boa obra, tornando-nos novas criaturas no mover do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, para a bênção de muitos. Tudo isto é sobremodo maravilhoso a nós. E por todas estas coisas, honramos-te, glorificamos-te, exaltamos o Teu nome sobremaneira, tudo fazendo na mediação do Cristo que é Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor.
Convido você a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Salmo de número 23, salmo indicado pelo lecionário cristão para este quarto domingo do tempo pascal. Um salmo de Davi que é muito conhecido de toda a igreja e mesmo fora dela. Tenho por certo que vários dos nossos irmãos seriam capazes de recitá-lo de memória, mas faremos hoje o proveitoso exercício da sua leitura. Abrimos as nossas Bíblias no Antigo Testamento, portanto, para lermos o Salmo de número 23, que fala assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Inspirados por esta palavra, dada a nós por intermédio do salmista, e que evoca a providência, o cuidado amoroso do bom pastor das nossas vidas, adentramos um tempo de contrição, um tempo de recolhimento, que votamos a oração silenciosa. Conversamos com o Deus de toda misericórdia no íntimo dos nossos corações. Expomos perante Ele a confissão dos nossos pecados, recebemos de suas mãos renovo, graça, perdão que não tem par. Se você puder onde está, dobre os joelhos, feche os seus olhos, coloque-se assim diante do trono da graça do bom Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nas Tuas mãos colocamos as nossas vidas, entregamo-nos aos Teus cuidados, certos de que, qual bom pastor, és conosco, és por nós, Deus amoroso, zeloso, providente. Ah, Senhor, é graça que não tem par, termos sido eleitos objetos do Teu amor, escolhidos por Ti, no beneplácito de Tua vontade, sem que deste amor jamais pudéssemos ser merecedores. Senhor, clamamos-Te em favor dos nossos irmãos, que nestes tempos tão difíceis têm enfrentado dificuldades as mais diversas, e de modo muito particular, nos lembramos daqueles que enfrentam desafios hoje no âmbito da sua saúde. Nos lembramos da nossa irmã Marisa e, juntamente com ela, do seu filho André e da sua neta Débora. Tem misericórdia desta família, Senhor, e age poderosamente ali. Nos lembramos da nossa irmã Graça Kik. Nos lembramos do nosso irmão, professor de nossa escola bíblica dominical, o presbítero Radier Araújo, hospitalizado em tratamento. Pedimos-te, Senhor, em favor da nossa irmã Cíntia, já há tantos dias no CTI. Faz-te presente ali, Senhor, e faz com que a tua presença seja sentida no coração desta serva tua. Tem misericórdia, Senhor, da nossa irmã Luzia, irmã da nossa querida Eunice Neném. Age poderosamente no seio daquela casa,
dando forças a Eunice, capacitando-a, ungindo-a com o Teu Espírito. Ah, Senhor, há tantos mais pelos quais havemos de interceder, e nós sabemos que nenhum dos Teus sequer escapa ao Teu olhar. E pedimos-te que não apenas estejas com estes filhos Teus, mas sejas também conosco, para que nos tornemos nas Tuas mãos braços estendidos da Tua misericórdia, levando a Tua consolação, o Teu conforto, a Tua paz e a fé que de Ti promana a estes que tanto carecem de Ti nestes momentos de aflição. Assim, ensejamos a Ti a nossa prece, na certeza de que ouves a nossa voz e envias resposta ao nosso clamor. Oramos no nome santo do Cristo, que é Jesus, o Salvador bendito. Amém, Senhor. O Salmo 23, musicado por Franz Joseph Haydn, é a peça que vamos ouvir agora, sendo entoada pelo coro Aideia Moraes, dirigido pela maestrina e soprano Helen Heisley, acompanhado pela pianista e organista Gisele Santana, com a edição de vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. Salmo 119, versículo 50.
A semana que passou foi uma semana marcada por um sentimento de pesar, especialmente o fim de semana. No mesmo dia, tivemos a tristeza de noticiar 3 óbitos. 3 famílias acham-se, portanto, enlutadas em meio a nós. E nós nos solidarizamos a elas neste mesmo sentimento, mas oramos também por estes queridos todos, para que o Deus Todo-Poderoso, no agir do Santo Espírito, esteja comunicando aos corações conforto, consolo, paz e fé renovada. Foi chamada a presença do Senhor a nossa irmã Miriam Carvalho dos Santos, aos 96 anos de idade. Ela que era natural do Rio de Janeiro, filha do Alberto Pereira dos Santos e da Olímpia Carvalho dos Santos, foi recebida a comunhão da nossa igreja no dia 18 de novembro do ano de 2001. Fez aqui a sua pública profissão de fé e recebeu o sacramento do batismo por intermédio do reverendo Carlos Alberto Chaves Fernandes, pastor da igreja naquela ocasião. Já há alguns anos, Miriam residia no lar para acolhimento de idosos Abrigo Presbiteriano, ali no Lins de Vasconcelos, região do Grande Meier, aqui na zona norte da nossa cidade do Rio de Janeiro. E permaneceu sob os cuidados daquela instituição até o fim dos seus dias. Foi chamada também a presença do Senhor Deus Todo-Poderoso a senhora Albina, já em idade avançada também, ela que era membro da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto e com uma digna de nota trajetória no seio daquela comunidade. Tia da nossa amada irmã Maria Pires Ramos, membro de nossa igreja, sócia de nossa SAF. Foi também chamado à presença do Senhor o nosso irmão Daniel Lopes Salgado, aos 95 anos de idade, vítima de um acidente doméstico, uma queda no seu lar. Ele que nasceu no dia 9 de abril do ano de 1926, na cidade de Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro, filho de Oscar Lopes Salgado e da Janina Augusta de Siqueira Lopes, foi admitido à membresia da nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana em 12 de abril de 2009. Estávamos ali comemorando o seu aniversário e o presente foi dado à nossa igreja. Um presente vivo dado da parte do Senhor. Fez a sua pública profissão de fé perante o reverendo André Luiz da Silva de Melo, pastor da igreja à época, e permaneceu como membro ativo desta comunidade, participando regularmente dos cultos e demais programações aqui, de forma sempre assídua, dando continuamente um testemunho positivo de atitude perante a vida, de grande amor ao Evangelho, a Jesus e à sua igreja. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada um destes seus filhos, por sua passagem entre nós, haja vista que quando nossos caminhos se encontram, isto é pela graça do Senhor. E oramos em favor dos seus familiares, amigos e demais corações enlutados nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, Tu sabes quão difícil é para nós nos vermos apartados de alguém a quem amamos. Como é custoso para o nosso coração quando nos vemos assim distanciados de quem é objeto do nosso bem-querer. Assim, Senhor, nos solidarizamos às famílias, aos amigos, aos companheiros de caminhada, irmãos na fé que acham-se agora enlutados, dada a partida de Miriam, de Albina e Daniel. Rogamos-te, Senhor, que te faças presente a cada coração, comunicando da tua paz, do teu conforto, do teu consolo
e da fé renovada que só Tu podes prover. Afinal, cremos verdadeiramente que esta nossa separação é momentânea, uma vez que todos caminhamos para Ti e em Ti um dia estaremos definitivamente reunidos outra vez. Cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na vida eterna. E é esta confiança de fé que nos move a seguirmos em frente, sem que nos deixemos abater pelas circunstâncias, na plena certeza de que aguarda-nos um glorioso porvir. Ajuda-nos, portanto, Senhor, a perseverar nesta caminhada contigo e que as bênçãos recolhidas, as lições aprendidas do encontro com estes valorosos servos teus continuem a fazer-se valer nas nossas caminhadas também. Que as sementes que eles um dia lançaram sobre a terra e semearam também nos nossos corações permaneçam a brotar, a florescer, a frutificar de maneira abundante e gloriosa para a honra de Ti mesmo, para a bênção de muitos. Este é o nosso desejo e esta é a nossa oração. Agradecidos pelo dom da vida e dizendo com fé: o Senhor nos deu, o Senhor nos tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oramos por Cristo Jesus. Amém. Chegamos ao momento do ofertório, espaço aberto na liturgia para a expressão do nosso sentimento de gratidão a Deus por tudo que Ele faz e para reafirmarmos nosso compromisso de fidelidade com a causa do Seu reino e sustento à Sua obra. Falando em obras, o Conselho da Igreja aprovou o início das obras nos telhados do nosso casarão, na Rua Paula Freitas. Como já havíamos informado a Igreja em vídeos anteriores, o nosso telhado está condenado pelos profissionais da área e precisa ser substituído. Esta é uma obra dispendiosa, mas graças à fidelidade dos irmãos, ela se tornou possível e está iniciando nesta semana. E a Igreja conta com você, que é membro desta comunidade, para que mantenha-se zeloso na remessa dos seus dízimos e ofertas, a fim de que esta obra vá adiante e seja concluída para a glória do Senhor, para o bem do seu rebanho. Vamos orar e pedir a Ele que consagre os dízimos e as ofertas colocados sob os cuidados da Igreja. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Te louvamos por tudo que Tens feito nas nossas vidas. Cotidianamente, o pão tem estado sobre as nossas mesas e temos gozado de boa disposição física para usufruir da Tua benesse. Tens sustentado as nossas casas, Tens guardado os nossos queridos, e em todas estas coisas vemos os sinais da Tua providência. O fato de podermos encaminhar aos cuidados da Igreja dízimos e ofertas atesta isso. É testemunho do Teu zelo para conosco e a expressão do nosso desejo de sermos zelosos à observância do compromisso que perante o Teu trono assumimos um dia. Abençoa, Senhor, estes recursos, que nas Tuas mãos prosperem e sirvam em todo o tempo ao cumprimento da Tua vontade, para que avance a obra que é Tua e promova o avanço do Teu reino assim. Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo. Oramos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Lembra você que nestes tempos de pandemia e isolamento social, continuamos a lançar mão dos meios eletrônicos e digitais para participarmos do ato do ofertório. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente para que faça sua transferência, o seu depósito da forma mais segura. Participe e seja uma bênção, em nome de Jesus. Queremos Te conhecer mais e mais, Senhor.
Este é o título do cântico que vamos entoar, cântico de número 436 do Inário para o Culto Cristão. O entoamos sob a direção da maestrina Helen Heinzle, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana, nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia, deixando-a agora aberta e ao alcance das mãos para refletirmos sobre uma de suas passagens, e estamos hoje nos debruçando sobre o salmo deste dia, que é o salmo de número 23. Abra, portanto, a sua Bíblia mais uma vez no livro dos Salmos, no Antigo Testamento, no salmo de número 23, deixe-o aberto junto a você. Eu gostaria de dirigir o nosso olhar para os seus 4 primeiros versículos. Estamos no Salmo de número 23, apreciando os versículos de 1 a 4. Este é um salmo que tem pelo menos 2 grandes divisões. A primeira delas, esta que anunciei, evoca a realidade de um pastor. Mas a segunda porção, versículos 5 e 6, evoca antes a realidade de um anfitrião hospitaleiro. E vamos guardá-la para uma outra oportunidade. Hoje, os nossos olhos se voltam para a primeira parte do Salmo 23, versos de 1 a 4, cuja leitura gostaria de repetir agora, pedindo a você que esteja ainda mais atento ao que nos diz a Escritura, pois vamos buscar, perscrutar o sentido das suas palavras, a mensagem que nelas está contida para as nossas vidas. O texto diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto lido é um texto deveras conhecido da igreja. É possível apreciá-lo por diferentes perspectivas, mas hoje eu gostaria de trazer o seu olhar para a figura do pastor ensejada aí, sabendo todos que este pastor é figura do próprio Deus, e encarando por 3 diferentes aspectos que você verá se somam e produzem um resultado maravilhoso aos nossos olhos. Estamos falando de um pastor que é, em primeiro lugar, providente. Observe o texto. Ele evoca a realidade de um pastoreio que dirige o rebanho a pastagens verdejantes. Ali está a saciedade para a fome. Estamos falando ainda de um pastoreio que dirige a águas de descanso. Ali a saciedade para a sede.
Trata-se de um pastor que está atento às necessidades do seu rebanho e agindo para que nada lhe falte, e que assiste ao seu rebanho sobejamente, dando-lhe acesso a recursos fartos. É um pastor providente que, além de prover a saciedade, a fome e a sede, provê ao rebanho ocasião para o descanso, para o repouso, para o refrigério. Veja, está tudo aí contido nos 3 primeiros versículos. Ora, este mesmo Deus que se manifestara ao salmista, que fora por este conhecido e experimentado na caminhada de fé, é aquele que se revela e se manifesta a nós na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. Afinal, Jesus mesmo é aquele que se apresenta, conforme o Evangelho de João, como bom pastor, ratificando ainda ser o bom pastor alguém que dá a vida pelas suas ovelhas, algo que efetivamente fez. Estamos no tempo da Páscoa e nos recordando disto de forma muito especial. Aliás, está aí o ensejo para que este texto seja visitado pelo lecionário cristão dentro deste período litúrgico que estamos vivendo. Ora, conhecemos, portanto, o bom pastor. E se o conhecemos, tenho por certo que temos desfrutado desta sua providência. Ele tem saciado a nossa fome, tem saciado a nossa sede, tem nos provido recursos fartos, tem nos dado ocasião para o descanso, para o repouso, tem providenciado refrigério às nossas almas, mesmo nos dias de aflição. E se tudo se dá desta forma, como havemos de nos conduzir à luz destes acontecimentos? Ora, evitando a ansiedade, vivendo em paz. Esta é uma lição para a qual Jesus nos exortou repetidas vezes. Você se lembra da experiência do povo no deserto? Liderados por Moisés, deserto, lugar de escassez, de esterilidade, de aridez e morte. Ali faltavam recursos, mas ao povo nada faltou, porque o Deus providente estava presente, qual bom pastor, providenciando o necessário. Havia fome, mas havia o maná, pão descido dos céus. O profeta Elias, também no deserto, enfrentou dificuldades semelhantes, e ali estava a providência divina, que através das aves dos céus não permitia que faltasse alimento ao profeta do Senhor. Aves dos céus, evocadas por Jesus quando falar acerca da ansiedade, dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, olhai para as aves dos céus, para os lírios do campo. As aves não semeiam, no entanto, o alimento não lhes falta. Os lírios não tecem nem fiam, contudo, nem mesmo o rei Salomão, o mais próspero rei de Israel, nem mesmo este, no auge da sua glória, jamais se vestiu como uma flor assim. Se Deus cuida com tamanha providência das aves dos céus e dos lírios do campo, flores que nascem à beira dos caminhos, quão mais não fará por aqueles que chamou para si, pelo seu rebanho escolhido, pelas ovelhas do seu pastoreio, que somos nós. Ora,
aquele que nos entregou o seu Filho unigênito, não nos daria com ele todas as demais coisas que são para o nosso bem? Não andemos ansiosos, estejamos em paz, vivamos em paz, confiados na providência do bom pastor, que jamais há de nos faltar. Outro aspecto pelo qual vamos apreciando esta figura do bom pastor, a figura do Deus que cuida das nossas vidas, é o seu cuidado. O Deus providente manifesto na figura do bom pastor é um Deus cuidadoso, que zela pelo seu rebanho e o protege. Vai junto a ele e o guarda de todo o mal. De tal sorte que o salmista faz uma afirmação como esta, que está registrada no versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, lugar profundo, lugar de escuridão, lugar de perigos inimagináveis, ainda que eu ande por ali, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqueles que são cuidados como ovelhas por este bom pastor não temem mal algum. Ainda que enfrentando a situação mais adversa, o vale evoca o lugar profundo. Ainda que em meio às mais difíceis incertezas, às mais inquietantes dúvidas, a sombra está aí para evocar tudo isto. Escuridão é realidade de incerteza por excelência. Quem está mergulhado na escuridão não sabe em que condição está, não sabe sequer se está só ou acompanhado, se seguro ou ameaçado. Estas dúvidas nos levam ao medo, o medo à paralisia, ao desespero. Quem é cuidado por este bom pastor, mesmo em meio ao vale profundo, mesmo em meio à sombra, mesmo face à morte, estamos falando de realidades adversas ao homem, adversas, contrárias à vida. E de todas estas, talvez a morte seja indubitavelmente a mais grave, a insofismável, a insuperável. Ora, mesmo no vale, na escuridão, face à morte, as ovelhas do bom pastor não têm medo, não temem mal algum. E esta segurança, esta confiança lhes confere liberdade e intrepidez. E os exemplos na Escritura acerca disto se multiplicam. Ora, é assim que Moisés consegue colocar-se diante do faraó e pleitear aquilo que era contrário ao desígnio do faraó e levar a contento o desígnio que Deus mesmo colocara no seu coração, desafiando o soberano do Egito e logrando a libertação para si e para o seu povo. Ora, é deste modo também que o jovem mancebo Davi, desacreditado por todos, posta-se perante o gigante Golias, que intimidara a todos os homens de Israel, inclusive o rei, logrando a vitória e a libertação para si e para o povo. Ora, é assim que os discípulos, em meio à dura tempestade que açoita a sua precária embarcação, conseguem vencer a adversidade e alcançar pouso seguro, logrando libertação do temor, a vitória para si e para aqueles que ouvem o seu testemunho. Ora,
É desta maneira que Jesus posta-se perante o procurador romano Pôncio Pilatos e, indagado por este acerca de sua atitude, diz: a minha vida não há quem a possa tomar. Sou eu quem voluntariamente a dou. Liberdade, intrepidez, algo que só pode ser vivenciado de maneira plena e verdadeira quando nos vemos sob os cuidados deste bom pastor. Que fazer, portanto, à luz destas coisas, ora, vivenciar esta liberdade e esta mesma intrepidez que conhecemos no poder do Santo Espírito, que é quem nos move em nossos corações, e no nome santo de Jesus. Mesmo diante das realidades mais difíceis e mais adversas, mesmo quando no fundo do poço, mergulhados na escuridão e enfrentando a face da morte, não temeremos mal algum. Livres e intrépidos, prosseguiremos, confiantes no cuidado do bom pastor, cujo bordão, cujo cajado hão de ministrar consolação às nossas vidas. Por fim, gostaria de apreciar a figura deste bom pastor sob um terceiro prisma, a perspectiva do seu guiamento. Observe você que este pastor é alguém que guia o seu rebanho. Significa que o conduz, que dá a ele uma direção, um caminho. As ovelhas do seu pastoreio não estão entregues à deriva, soltas, dispersas no ermo, de forma alguma. Atravessam mesmo o deserto da vida, sabendo onde deverão colocar os pés. Elas têm claro direcionamento para a caminhada, de modo que marcham seguramente rumo aos alvos que o seu pastor lhe preparou. Veja você que este caminho, trilhado pelo rebanho, sob o guiamento do pastor, também não é um caminho qualquer. Haja vista que este caminho, que conduz a pastagens verdejantes e a águas de descanso, conforme o registro do verso 2, consiste em veredas de justiça, conforme o verso de número 3, marcado pelo amor ao nome santo do Deus Altíssimo. O caminho que trilhamos, sendo nele conduzidos pelo bom pastor das nossas vidas, o Deus Todo-Poderoso, e a nós manifesto na pessoa de Jesus, seu Filho, são veredas de justiça, de retidão, de correção, não de equívocos, muito pelo contrário, pois estamos pautados por aquele que é Ele mesmo, caminho e verdade, e, portanto, vida também. E tudo isto se dá por amor do seu nome santo, 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 porque a sua vontade é boa, porque o seu desejo para as nossas vidas é bom, e, portanto, a sua vereda é também boa, perfeita, sobremodo agradável, e só pode dirigir a fim sobremodo proveitoso. Portanto, à luz destes fatos, somos indesculpáveis se nos permitimos estar à deriva nos caminhos da vida, nos desertos deste mundo, pelos quais haveremos de passar. Afinal, a ovelha conhece a voz do seu pastor, e temos ouvidos para ouvir a sua palavra
e seguir após Ele rumo às metas que havemos de alcançar. Nós sabemos de onde viemos, sabemos de onde fomos chamados e sabemos para onde estamos indo. Isto Ele jamais nos escondeu. Sabemos que a vereda que havemos de trilhar tem sim as suas dificuldades, mas sabemos também que todas elas serão superadas pela sua providência, pelo seu cuidado. Sabemos para onde devemos ir e iremos, pois jamais negligenciaremos este chamado que é seu e que tanto nos privilegia, pois jamais poderíamos merecer um lugar neste aprisco. E Ele, graciosamente, nos confiou. Assim, hoje, debruçados sobre o Salmo de número 23 e de modo muito especial sobre a sua primeira parte, onde está em relevo a figura do bom pastor, somos convidados a refletir sobre a sua providência, sobre o seu cuidado, sobre o seu guiamento e a vivermos pautados nestas realidades maravilhosas, desfrutando de todas estas graças que Ele graciosamente nos outorgou, encontrando nelas razão para viver em paz, em liberdade e intrepidez, caminhando de maneira segura pelo caminho que é seu. Que assim seja nas nossas vidas, que Ele assim nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem uma palavra para a comunidade e ela vem da parte do Senhor. Portanto, nós vamos ouvir com vivo interesse o que ele tem a nos dizer. Bom dia, igreja, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Palavras do próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus diz essa palavra destinada aos seus discípulos. Ele chama os seus discípulos de bem-aventurados. Bem-aventurado significa abençoado, é aquele que tem vida plena e feliz, que participa do reino através das suas ações, através da sua conduta. E esses discípulos que são bem-aventurados, eles são chamados de pacificadores. Bem-aventurado é aquele que busca a paz, que faz a paz. E que ao ter paz com Deus, ele busca a paz com o outro e até com seus inimigos. Esses que buscam a paz, que são bem-aventurados, eles são chamados filhos de Deus. Aquele que busca a paz age como o Pai, que é o Deus da paz, e segue o Filho, que é príncipe da paz. Esse é chamado Filho de Deus. Jesus chama os pacificadores de bem-aventurados filhos de Deus. E hoje você pode ser bem-aventurado. Você pode ser chamado de bendito e ser plenamente feliz. E ser chamado de filho de Deus, sendo pacificador, sendo agente de paz na sua casa, no seu casamento, na sua família e no seu trabalho. Deus te chama para buscar a paz nas suas relações hoje e todos os dias da sua vida. Que você tenha uma semana abençoada e cheia de Jesus no coração. Chegamos ao final de mais esta celebração. Eu convido você nesta hora à oração final, a oração que aprendemos do Senhor Jesus, a prece que chamamos oração do Pai Nosso. Ao término da oração, vamos receber a bênção de Deus. E tenho por certo que ela há de nos acompanhar doravante na caminhada. Falemos com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, o Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.